Campina Grande, 13 de junho. Pela graça de Deus, estamos hoje mais uma vez juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Hoje celebra-se o Dia do Turista e também pela graça de Deus, Ele tem acrescentado mais um ano de existência a este que vos fala. Hoje estamos celebrando mais um ano, mais uma primavera. Esperamos em Deus continuarmos por muitos anos ainda aqui trazendo todos os dias a palavra de Deus, a mensagem de Deus, as boas novas de salvação para o seu coração e para a sua família. Dentro de instantes estaremos ouvindo o casal Heldimar e a sua esposa Mércia trazendo hoje a conclusão desta palestra muito importante, quando na ocasião eles lançaram o livro Não Crie Filhos para o Mundo. Ele estará hoje concluindo, portanto, essa palestra. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o casal Heldimar e a sua esposa Mércia. E por não ter nascido num lar cristão, a gente não tinha muito ensinamento, a gente não tinha muito conhecimento sobre a palavra e sobre o que eram as coisas mais certas ou não de fazer. Mas mesmo assim eu tive muito cuidado, muito amor dos meus pais, mesmo sem eles entenderem na palavra o que era para ser feito. Mas sabe aquele senso de proteção que os pais, mesmo tendo tido conhecimento, fazem pelos filhos? Talvez você foi criado também em um lar que seus pais não tinham conhecimento da palavra, mas tipo assim, sua mãe matava e morria por você. Quem tinha um pai ou mãe assim? Matava e morria por você. Pronto, meus pais sempre foram assim, tanto que vocês sabem, né? Minha mãe me enganou com a história de mim não indo até hoje. Porque ela é completamente apaixonada por mim. Mas ela nunca soube demonstrar esse amor em palavras. Até os 35 anos de idade, eu nunca tinha ouvido do meu pai e minha mãe eu te amo. Nunca. Eu cresci sem ouvir isso do meu pai e da minha mãe. Por mais que eu soubesse que eles me amavam, eles nunca declararam. Por quê? Porque eles nunca ouviram. E o fato deles não terem ouvido dos pais deles fez com que eles não dissessem para os seus filhos. E quando eu conhecia Jesus, aos 35 anos de idade, eu comecei a entender que tinha um amor infinito de um pai que me amava e que ele o tempo todo se declarava para mim. Tinha um livro, inclusive, que tem um monte de declaração, e eu comecei a me apaixonar por esse livro, por essas histórias, e eu comecei a ver as declarações de amor que esse pai fazia por mim. E eu comecei a entender que eu precisava declarar esse amor para as pessoas que estavam à minha volta. E eu comecei a declarar isso para os meus pais. E eu comecei a falar para o meu pai, e comecei a falar para minha mãe, eu te amo. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar para mim. E a gente criou uma atmosfera de declarar o amor que a gente sente dentro de casa. Eu entendi que o que acontecia na minha ascendência não deveria seguir na minha descendência. E a partir de mim, todos os meus filhos iriam declarar que amavam. Lá em casa o negócio é tão empolgado que a gente não fala mais eu te amo. Lá eu te amo mais. Eu te amo mais, eu te amo mais, eu te amo mais. É uma competição de eu te amo. Porque eu fui carente de ouvir isso. E eu sofri com essa carência, mas eu não precisava jogar esse peso na vida dos meus filhos. Eu precisava mostrar o tempo todo que eles eram muito amados por mim e pelo Pai Celestial. Eu preciso ser o exemplo de Jesus na minha casa, demonstrando amor. E para isso eu preciso declarar para eles que eu amo. Eu não sei se você já declarou. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nunca se deixe se arrepender por não ter feito. Jamais. A pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é a gente chegar no final da história da gente e se arrepender por a gente não ter declarado que a gente amava. Porque tem muita gente importante que talvez você nunca olhou e reconheceu que ela fosse importante para você. Você nunca declarou isso para ela. E talvez tudo que ela precise na vida é somente ouvir: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Filho, eu te amo. Esposa, eu te amo. Aqui no Nordeste, principalmente, os homens têm uma dificuldade enorme de dizer: eu te amo. E como é que a gente é cristão, está numa igreja que Deus é amor, e a gente não tem a coragem de falar: eu te amo? Eu vim aqui para incomodar você. Não foi para falar o que você quer.
Foi para falar o que você precisa. Por isso, sabe o que eu vou fazer agora? Vou lhe dar uma oportunidade, porque a gente está na igreja das oportunidades. Então, vou dar 30 segundos para você poder declarar um eu te amo para aquela pessoa que você não declarou. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, a pessoa do seu lado, eu não sei quem é. Pega seu celular, manda uma mensagem, faz um áudio. Deus vai te incomodar e vai te mostrar quem é essa pessoa. E talvez hoje você vai marcar o resto da vida dessa pessoa simplesmente porque Deus está te incomodando a dizer eu te amo para alguém. 30 segundos, procure alguém no teu celular, aí na tua frente e declara. Amém? Foi bom para você? E se isso for um hábito, um estilo de vida, sua vida já melhora e você protege a sua família, né? Nesse livro a gente ensina uma série de ações que no dia a dia você pode fazer para aproximar mais a sua família dos planos de Deus. Vamos para o nosso quarto princípio? Na construção de um legado, o que eu preciso aprender? Que eu abençoo as próximas gerações. Vamos repetir junto comigo? Eu abençoo as próximas gerações. Olha o que tem lá em Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. O que Deus fala para mim e para você com esse verso? Ele fala assim, eu quero todo mundo da sua casa. Eu quero sua mãe, seu avô, sua avó, sua criança, adolescente, seu filho, sua filha. Eu quero todo mundo. Quero todo mundo servindo a Deus. Eu quero todo mundo sendo útil, sendo abençoado e sendo abençoador. Nós precisamos ter essa visão, ter essa perspectiva do que Deus coloca no nosso coração. Se por um acaso, quando você entrou por essa igreja, por essa porta, você não tinha essa perspectiva, deixa eu te dizer, era o inimigo tentando tirar isso, tirar a sua família, que é seu bem mais precioso, da sua mente, do seu coração. Então, não permita isso. É você e a sua casa servindo ao Senhor. Não abra mão disso. E se por um acaso você disser assim, Márcia, meu filho tem 20 anos, 15 anos, tem jeito mais não. Não tem jeito não, ele está perdido. Deixa eu te dizer, amado. Ele pode estar afastado, mas perdido ele não está não. Sabe por quê? Porque Deus não esquece suas promessas. Deus não esquece um filho sequer. Ele pode estar afastado. Agora, deixa eu te dizer, algo nós precisamos fazer para trazê-lo de volta para o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu e Darrell, como eu te disse, nós aprendemos muito levando chute na canela. Nós apanhamos muito. E aqui nesse livro a gente condensou tudo que Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse construir um legado. Para que a gente pudesse construir uma história diferente do que esse mundo está tentando construir nas famílias aí. E nós, enquanto família do Senhor, nós não podemos abrir mão disso. Aqui, nesse livro, a gente coloca o passo a passo, porque muita gente fala assim, Márcia, mas eu começo por onde? Como? Porque eu vou te dizer uma coisa, se por um acaso você entrou aqui dizendo assim, Márcia, eu fiz tudo errado. Tudo que você está falando aí, muita coisa eu não fiz, não tem mais jeito. Deus faz nova todas as coisas. Então hoje, chegou o tempo de hoje, você virar a chave, você virar a página para uma nova história de paternidade sua com seu filho. E hoje você pode construir uma história nova, de paternidade, de construção de legado. Aí você pode dizer, mas eu não sei por onde começar. Nesse livro a gente te diz o passo a passo. Qual é o caminho que você deve seguir? Por onde eu fui? Por onde deu certo? Por onde deu errado? Vai te ajudar bastante nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ezequias, ele teve um filho. Sabe como é o nome dele? Manassés. Manassés, ele foi considerado o rei mais cruel daquele tempo. Ezequias teve Manassés
E Manassés teve um outro filho, chamado Amon. Amon seguiu o mesmo caminho do pai Manassés. Para você ter uma ideia do que é uma criação errada, do que é um legado construído completamente equivocado. Deus levantou Jeremias para que ele pudesse responsabilizar apenas um homem sobre tudo aquilo que ia acontecer de errado na terra, naquele tempo. E aí ele falou assim, ó, lá em Jeremias 15:4, fala assim, ó, olha só o que Jeremias falou. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés fez em Jerusalém, naquele tempo. E aí eu fico pensando, meu Deus, isso é muito forte para você ouvir acerca de um filho. Sim ou não? Claro, o único homem sendo culpado por conta de um legado errado. E a minha pergunta para você é, que notícias você quer ter sobre seus filhos? Você quer que as pessoas cheguem para você e falem assim, a filha de Maria, meu Deus, quando ela sobe no altar, o céu desce, porque ela louva, meu Deus do céu. Quem está na igreja, o Espírito Santo usa para converter. É isso que você quer ouvir sobre os seus filhos? Ou você quer ouvir sobre os seus filhos? O filho de José, misericórdia. Coitado, aquele homem é um homem de Deus, mas o filho dele dá um trabalho tão grande. Chega de manhã da farra. Com certeza não é isso que você quer ouvir sobre os seus filhos. Você quer algo novo. Você quer que seus filhos sejam abençoadores nessa nação. Então, entenda. Você é abençoador. Amém. Um quinto princípio que a gente aprende nessa jornada para construir um legado familiar é quando eu entendo que eu não posso errar na missão. Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Eu entendo. 2 Crônicas 32, 25 diz: Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhes foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Quem aqui já recebeu um milagre? Receber um milagre é sim um benefício, mas ele também exige da gente responsabilidade. E quando Deus pediu a Ezequias, Deus não estava pensando só em Ezequias, Ele estava pensando principalmente na próxima geração. Mas muitas vezes a gente se preocupa só com o nosso umbigo, só com o nosso momento, só com o que a gente está vivendo. Talvez por isso a gente tenha uma geração hoje muito pior do que a geração passada. Quem aqui acredita que a gente vive numa geração pior do que a dos nossos pais? Fruto de alguém que entregou uma geração pior para nós. Ezequias era tão relaxado com essas coisas que a Bíblia conta mais na frente, 2 Reis, que ele recebeu a visita dos mensageiros da Babilônia, mostrou todos os tesouros, e aí ele recebeu uma mensagem do profeta Isaías dizendo que vai chegar um tempo, depois que ele for embora, que todos aqueles tesouros serão levados embora, que os filhos dele serão feitos escravos e eunucos, o que naquela tradição é que os filhos iam ser castrados e acabar a descendência de Ezequias. E Ezequias fala, é depois que eu for embora, é depois que eu morrer? Uau, que notícia boa! Era tipo assim, www.cadaumcomsseusproblemas.com.br. Ezequias não estava nem aí com o que ia acontecer com os filhos dele. Se não acontecer com ele, estava tudo bem. E eu e você, como é que a gente é? A gente está preocupado só com a gente ou está preocupado com o legado que a gente vai deixar? Com o que a gente vai construir? O quanto a gente está investindo em uma geração melhor aí na frente? Amados, porque não vale a pena a gente ter filhos salvos. O que eu e você precisamos é ter filhos... não adianta a gente ter filhos brilhantes. O que eu e você precisamos é ter filhos salvos. Porque a gente passa muito tempo pensando em formar um filho, pensando em dar uma faculdade legal, em ele ter um bom emprego, de ter um negócio próprio. Mas o que vale mesmo é que os filhos da gente sejam salvos. Eu não contei para vocês no começo, mas quando eu apresentei minha família ali nas fotos, eu falei dos meus 3 filhos, e Emily, que é minha filha mais velha, tem 24 anos, eu não contei a vocês que ela é casada, mora lá nos Estados Unidos, e ano passado, mais ou menos em dezembro, Nani da Agnes nem sabe dessa história, mas vai saber agora, a gente acabou esse livro, e a gente mandou ele para a editora, para preparar a capa, para preparar a diagramação, tudo para que fosse lançado esse mês de maio foi o mês de lançamento desse livro, em vários lugares do Brasil.
E esse livro é um livro que fala sobre legado, fala sobre a próxima geração, fala sobre os filhos dos seus filhos, fala sobre o que você vai deixar, fala sobre o mais importante na sua vida aqui na Terra. É o mais importante. E a gente entregou isso para a igreja brasileira como movimento. E é muito lindo que na mesma época, mais ou menos, a minha filha, que mora lá nos Estados Unidos, ela anunciou que ela estava grávida. E eu vou ser vovô. E você não imaginava nunca que eu ia ser avô. Mas está na moda ser avô jovem. E Brian, que é o meu neto, ele está na barriguinha dela e ela está com 5 meses de gestação. Eu vi a foto dele na ultrassom. É a minha cara, um menino lindo. É idêntico, é impressionante. A barriga é igualzinha, assim, grande, igual a minha. É idêntico, é impressionante. E ela está lá nessa fase de gestação e eu fui fazer umas palestras lá nos Estados Unidos agora em abril. E a gente ficou hospedado na casa dela. E uma certa noite eu estava hospedado lá na casa dela e... A música vai tocar, tá? E eu estava hospedado na casa dela e eu ouvi uma voz num outro cômodo. E o meu genro, Pedro, que é um presente de Deus para a nossa família, eles estavam deitados assim, ela estava com a barriguinha descoberta e ela estava com a Bíblia. E ela falava assim para Brian, antes de você conhecer papai e mamãe, você vai conhecer a Deus, porque é nessa palavra que você vai caminhar. Isso é legado. Isso é o que a gente vai deixar para os nossos filhos. Sabe o que eu entendi nesse momento, amados? Que quando Jesus me resgatou lá atrás, eu achava que tinha a ver comigo. Eu achava que era para eu ter uma vida melhor, para caminhar no Senhor, para vir para uma igreja como essa, para se alegrar, para estar louvando. E sabe o que Deus falou para mim naquele momento? Quando eu vi ela definindo o destino profético de Brian, eu entendi que quando Deus me resgatou, era para dar vantagem para Brian. Para que ele pudesse ser um profeta de multidões que impactar a geração dele. Deus é um Deus geracional. A bênção dele é de Abraão, Isaac, Jacó e na sua casa, na sua família. É assim que vai acontecendo. E é assim que a gente vai recebendo e vai construindo. E é isso que a gente precisa receber, para que a gente possa entender que Deus é geracional. Fica em pé para parecer que está acabando. Só para parecer. Amados, sabe o que acontece? É que a gente foi forjado para pensar em herança como algo físico. Algo que a gente deixa, um carro, um imóvel, uma educação para os filhos. Mas sabe o que eu tenho aprendido depois da gente começar a estudar muito sobre legado para fazer esse livro? É que herança é algo que você deixa para os filhos. Legado é algo que você deixa nos filhos. E essa é a grande diferença. A herança é algo que, depois que você vai embora, gera discórdia, confusão, briga dos filhos. Às vezes acaba em 24 horas. O legado é algo que dura por gerações. Essa música que está tocando fala de uma bênção que vai até 1000 gerações. Você veio aqui talvez pensando em algo para você, mas Deus ele começa a te falar de uma bênção que vai durar nos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Eu queria que você pudesse se aproximar da sua família, se estiver aqui com alguém da sua família, um casal. Se não tiver, eu quero que você procure alguém da igreja para que você tenha um momento de oração, para a gente encerrar esse nosso tempo aqui juntos, recebendo essa promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Faz essa música uma oração, quero que você cante ela. Pode aumentar um pouco. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Sabe quando você diz amém? Você está falando assim, ó, que assim seja. Então levanta a tua mão. Fala, Deus, eu não sei como, mas que assim seja, Pai. Essa bênção de Abraão, Isaac e Jacó é uma bênção que eu recebo na minha casa, na minha família. Meus filhos serão profetas, pastores, líderes, sacerdotes. Serão educados, serão prósperos, serão saudáveis. Até 1000 gerações
tua família e teus filhos. Abençoa a vida de outra família. Aponta assim, ó. A bênção, vai. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. que a bênção se derrame Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Com presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. Em ti é contigo, é por ti. E de dia e de noite. Sabe quando Deus fala para Abraão, ele diz, sai da tua tenda. Ele incomoda Abraão para sair do lugar comum dele. E sabe o que eu acho mais lindo? É que Deus ele fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão e para mim e para você? É que a bênção da sua casa, ela não termina na sua casa. É a partir da sua casa para outras casas. Um dia, Deus fez na minha casa, mas eu não queria que ficasse só na minha casa. Eu queria que ela transbordasse na casa de outras pessoas. E assim como Ele me incomodou para sair da minha casa, e eu vim aqui para chegar na sua casa, para chegar nesse livro, para chegar numa família que você vai levar esse livro para abençoar, eu quero te incomodar. Eu quero te incomodar para que você saia do seu lugar agora e que você vá em outra família, em outro grupo, e você vai orar. Você vai transbordar essa bênção que você já recebeu na sua casa em outra família. Então sai do seu lugar, forma grupo aqui de 4, 6 pessoas, 8 pessoas, não deixa ninguém sozinho. Diz assim, ó, eu vim te abençoar, eu vim abençoar a sua casa. O louvor vai aumentar um pouquinho o louvor e você vai cantar essa música para a pessoa, dizendo que a bênção te acompanhe por detrás, por diante, em teu choro, em teu riso, é contigo, não deixa ninguém só. Monta um grupo de 4, de 6, de 8, você está transferindo a bênção está indo, está jorrando, é um rio fluindo na vida de outras famílias. A bênção de Abraão, Isaac e Jacó é a bênção que Deus vai te dar, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Jesus Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que Jesus Ele possa abençoar ricamente a sua família. Muito lindo poder saber que você recebeu essa bênção, que é uma bênção geracional, que é uma bênção que começa em você, mas que outras famílias vão ser abençoadas, que é uma bênção que ela não termina aqui, ela vai seguir
para mais e mais gerações. Ali no final a gente vai estar para fazer uma dedicatória nesse livro, para selar esse dia, para que seja um memorial de um dia que você resolveu tomar posse do destino profético da sua vida. 100% dos recursos desse livro a gente doou para o ministério, eu não ganho R$1 para falar dele, mas eu entendo que da forma como eu fui abençoado na minha casa, eu quero que você também seja abençoado. Que você possa fazer disso um memorial, um movimento, para que você leve, e não só para você, mas que você leve para abençoar uma outra família. Quem aqui conhece alguém que gostaria que tivesse recebido essa mensagem hoje? Alguém que da sua família, um parente, um amigo? Tem pessoas que não têm parente nem amigo, não levantaram a mão. Mas você que levantou, eu quero te incomodar porque talvez Deus queira usar você para levar uma ferramenta dessa e abençoar a vida de uma família. Eu ia me embora, mas eu não vou, porque a gente já passou do horário, e eu tenho que assinar ainda o livro de todos vocês, porque todo mundo vai receber um livro, amém? Não vi nós, amém, irmão? Mas eu vou entregar a última mensagem para você, porque é muito importante. Salmo 127, 3, 4, a Bíblia fala que os filhos são flecha na mão do guerreiro. É um presente que Deus dá para a gente como herança. E sabe por que Deus usa o exemplo da flecha? Pega essa, crente. Porque naquela época as armas de guerra eram para ser usadas perto, uma lança, uma espada, mas a flecha chega num lugar onde o arqueiro não vai. O que você está construindo hoje aqui tem a ver em levar seus filhos biológicos e espirituais para um lugar que você não vai chegar, mas que eles irão. Mas sabe o que é lindo do que Deus ensina com isso? É que a flecha ela só vai em um alvo, nunca vai ao léu. Assim também tem que ser com o meu e com o seu filho. Eles não podem ser criados ao léu. A gente precisa estar direcionando o tempo todo, regrando o tempo todo, porque existe um alvo. E esse alvo é Cristo. Eles são direcionados para Cristo. É isso que eu e você precisamos fazer. O tempo todo, ó, o mundo vai estar tentando desviar e a gente está seguindo, para o alvo. É esse alvo que a gente tem que seguir o tempo todo, porque nós somos o arqueiro. Mas... gente, é muito lindo o que Deus faz, poxa. Porque quando Ele diz a flecha também, Ele lembra que a flecha tem um arco, e o arco, para que ele possa levar a flecha até o lugar, ele tem que envergar, tem que puxar, tem que incomodar, e criar filhos incomoda. Puxa, dói, é difícil, tem que fazer força. Às vezes a gente tem até vontade de desistir, porque tem que puxar muito para trás, e o menino está querendo ir embora para frente, e você está puxando ele para redirecionar para o alvo. Assim é o exemplo da flecha. Tem uma aljava que carrega. Sabia que o arqueiro tem uma aljava? Com a flecha carrega? É pesado. Criar filhos é pesado. Às vezes estão querendo inclusive roubar a aljava de você. Você segura a aljava porque não vai tirar, porque o filho é meu e está repreendido em nome de Jesus, que ele não vai levar. E aí você segura o seu filho porque é seu. Mas sabe qual é o mais lindo de toda a história da flecha? Vou encerrar com isso aqui, e o pastor pode subir aqui já para poder encerrar por causa da hora, que a minha esposa olhou para mim com a cara de quem vai, e hoje vai dizer, por que você falou tanto? Mas o mais importante da história da flecha toda, não sei se você percebeu, mas quando puxa a flecha, sabe quando o arqueiro precisa puxar a flecha para ela chegar no alvo dela? Para o coração. Toda vez que você quiser que seu filho chegue no alvo, que é Jesus, coloque ele perto do seu coração, amando ele como Jesus ama, que ele vai lá no alvo, no destino profético dele. Eu espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Até amanhã. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para essa guerra reforço.
O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia. Encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia.